Boa noite a todos. Nós vamos agora iniciar mais uma aula para os nossos jovens, para as nossas crianças. E vamos pedir a Jesus, irmão querido, nos ampare essa noite, nos ajude com boas intuições. Essa equipe amiga que nos assiste, que nos ampara, que possa nos direcionar para um bom estudo, para que possamos compreender as leis naturais, tudo aquilo que ocorre em nossa vida e que nós podemos mudar, direcionar para o melhor caminho. Senhor, que possamos compreender a sua grandeza, o seu amor por nós, por sua criação. Ajuda-nos, Senhor, a aumentar nossa capacidade de compreensão para termos uma vida muito mais feliz. Obrigado, amigos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje boa noite, amigos, boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar o estudo do livro dos Espíritos para a Infância e Juventude, né? E nós vamos começar falando sobre as leis morais, que está na terceira parte do livro dos Espíritos. E lá no capítulo 1 do livro dos Espíritos, nós temos a lei divina ou natural, que é o nosso tema de hoje, né? Só um minuto. Então, o que é a lei natural, né? A lei natural é a lei divina, que trata da relação do homem para com Deus. Essa relação do homem para com Deus, ela pode ser resumida assim numa única palavra, que é o amor, né? Então, o amor é um ato de colocar-se com relação a, né? Bem, a gente lembra então aqui, aproveitando para falar do primeiro mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. E, seguido, amar ao próximo como a nós mesmos. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a lei natural é a lei de Deus e que nós não podemos amar a Deus sem amar o próximo. Eles dizem também que as leis de Deus são imutáveis, e são imutáveis porque são perfeitas. Bem, antigamente, quando se falava das leis de Deus, antigamente, né, no tempo antigo, assim, quando falava em lei de Deus, logo se relacionava as leis de Deus à religião, né? Mas o Espiritismo vem nos mostrar o seguinte, ó, lá na questão 617, os Espíritos nos dizem, né, que todas as leis da natureza são leis de Deus. Então, a doutrina vem nos trazer que a lei de Deus, ela não está apenas relacionada à religião como era antigamente, que tudo que é da natureza, todas as leis da natureza, que são as leis naturais, elas são as leis de Deus. Então, a lei que rege a matéria, a lei que rege o movimento dos astros,
as leis que regem as substâncias químicas, dentre outras, né, eram separadas das leis de Deus. E hoje, estudando a doutrina, a gente sabe que são leis naturais, e a lei natural, a lei é a lei divina, a lei de Deus. E eu vou passar então para o próximo, para estar continuando, dar continuidade a esse pensamento. Vamos lá? Marcela, você pode ler para a gente, querida? Qual parte? Vai ler o conhecimento da lei natural. Os 2 primeiros parágrafos, por favor. Tá bom. Para conhecermos as leis de Deus, é preciso estudá-las. Mas uma só vida é insuficiente para que a gente as entenda. As leis de Deus estão em nossa consciência, mas precisamos ser lembrados delas. Deus, em todos os tempos, mandou homens sábios com a missão de nos mostrar suas leis. São espíritos superiores que também podem ser chamados de profetas. Isso, exatamente. Aí agora eu vou explicar um pouquinho a respeito disso daí, tá? Então, para começar, eu vou ler a questão 619 do Livro dos Espíritos. Esse livro, o Livro dos Espíritos para a Infância e Juventude, da FEB, ele fez como é que se diz? Um breve relato desse capítulo, né, sobre as leis naturais, mas ficou assim, eu acho que ficou bem esmiuçadinho, a gente só vai completar, na verdade, viu? Acho que está bem explicado, assim, para os jovens, inclusive, está bem tranquilo, assim, de compreender, né, que é importante a gente compreender as leis naturais, muito importante isso. Então, vamos lá, questão 619 do Livro dos Espíritos, só para completar esse raciocínio aí, desse livro, dessas dois parágrafos que a Marcela acabou de ler. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. A justiça da multiplicidade das encarnações do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria e nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Pois é. Então, o conhecimento da lei natural está ligado ao nosso estudo. É importante estudarmos, gente, muito importante. Conhecimento é tudo na vida da gente. Uma pessoa sem conhecimento é como se fosse uma pessoa cega. Eu sempre uso esse comparativo. É uma pessoa cega, uma pessoa assim sem direção. Então nós temos que estudar, temos que conhecer para que possamos entender tudo que ocorre em nossa vida, porque tudo está ligado às leis naturais. Somente com a possibilidade das encarnações, o espírito tem essa oportunidade de adquirir conhecimento. E tudo vai depender do nosso livre-arbítrio. Então, assim, isso vai acontecer rápido ou vai demorar, tudo vai depender de nós, das escolhas que fazemos nessas vidas, tá? E agora uma outra questão, que é a questão 622, também que eu achei bem bacana para completar, que a Marcela leu. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Então ele deu essa missão para algumas pessoas, será? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de de fazer progredir a humanidade. Então, olha só, como uma criança, nós precisamos estar sempre repetindo a mesma lição.
até que possamos assimilar. De tempos em tempos, é enviado um mestre. Então, vamos colocar dessa forma, o profeta, ele tem esse papel de mestre, de professor, que ele nos ajuda a relembrar as boas ações, que foi o caso de Moisés, que foi o caso de João Batista, de Jesus. E agora a última questão também que completa aí, a questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve de boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então é isso. Esses mestres, né? Então eles exemplificavam, eram pessoas que exemplificavam, não só falavam, mas eles viviam aquilo que eles ensinavam. Então é isso. E agora eu vou passar para a Josi para finalizar esse tópico. Marcela, pode ler os 3 últimos parágrafos, por favor? Tá. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Ele pode ser reconhecido tanto por suas palavras quanto por suas ações. O, o mais perfeito ser mandado por Deus foi Jesus. Jesus viveu há 2000 anos e falava de forma que fosse entendido pelos ouvintes. Hoje, os Espíritos nos ajudam a compreender as leis de Deus com uma linguagem apropriada aos nossos dias. Como a Laila falou, né? Citou alguns profetas aí, e aqui está bem explícito, né? Que um deles foi Jesus, né? E Jesus, maravilhosamente, uma criatura assim, sensacional, de uma luz imensa, de uma sabedoria enorme, né? Ele reencarnou aqui, né? Justamente para nos ajudar. Olha que maravilha. Um espírito na condição de Jesus, que não precisava mais reencarnar, ele veio, reencarnou aqui, reencarnou e fez o seu processo, o processo dele aqui nessa reencarnação foi normal, né? Ele foi criança, foi adolescente, chegou na fase adulta e ele começou a passar esses ensinamentos. E lógico que ele falou sobre a lei natural, que é justamente o que nós estamos falando aqui hoje, das leis naturais. E quais são essas leis naturais? E justamente foi o que a Laila comentou, que se a gente não estudar, se a gente não procurar estudar, buscar o conhecimento, como que nós vamos conhecer essas leis naturais? Jesus, ele trabalhou para a gente no sentido de exemplos, ele passou exemplos, ele não deixou nada escrito, mas foram os discípulos que escreveram da vida de Jesus. Jesus foi o maior exemplo, é o maior exemplo para todos nós. Então, ele falava muito sobre as leis naturais, naquela época, por parábolas. E que essas parábolas, hoje, através de Kardec, justamente com a equipe espiritual de espíritos superiores, fizeram a doutrina espírita, que hoje, graças a Deus e a Jesus, temos essa codificação maravilhosa, que temos hoje o Livro dos Espíritos. E justamente no Livro dos Espíritos, que aí a Soninha e a Laila já começou abrindo com as questões, que tem lá um tema exclusivo sobre leis naturais, que na questão 614, até no finalzinho aí, a gente pode estudar a fundo sobre o que é realmente as leis naturais. Então, a gente pega o Livro dos Espíritos, lê cada questão e vai interpretando como que é as leis naturais. Eu, particularmente, eu venho aprendendo justamente o primeiro ponto, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque isso está dentro da lei natural. E Jesus enfatizou muito isso. Então, para que a gente absorva cada dia mais, aprendendo realmente o que é a lei natural, a gente tem que estudar. Sem o conhecimento, a gente não consegue fazer isso. Porém, também temos que praticar o que a gente aprende. Porque precisamos praticar. A gente precisa praticar a lei do amor, a lei da caridade, e faz parte da lei natural, né? A reencarnação também faz parte da lei natural. Por quê? Porque temos a oportunidade de sempre estarmos aqui, fazer as nossas experiências. Porque quando estamos no mundo dos espíritos, a gente aprende. E aqui, no mundo material, a gente vai colocando em prática o que vamos aprendendo. Então, a reencarnação faz parte. O nosso livre-arbítrio,
a causa e efeito, porque tudo que nós praticamos, tudo que nós causamos, também vamos receber o efeito. Então, é um todo. E para que possamos aprender todas essas leis, é óbvio que o conhecimento é fundamental. E Jesus, como ele é maravilhoso, ele deixou esse legado aí para a gente, porque ele disse que nós, com certeza, vamos chegar à superioridade. E para a gente chegar a ser um espírito, vamos colocar parecido com ele, temos que fazer o quê? Buscar o conhecimento, estudando, diminuindo as nossas dificuldades, inferioridades, principalmente no nosso coração, e amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E é isso, gente. Laila, Hélida, com você agora, meu amor. Não, minto. Mari. Coloca seu som, Marilene, você está sem som. Oi, pedir para a Marcela ler, né? Ler esses 2 parágrafos? Você vai ler o bem e o mal, é. até... Essa é o primeiro e o segundo parágrafo do bem e o mal. Tá bom. O bem e o mal. Age bem quem segue as leis de Deus e age mal quem não liga para elas. A lei de Deus mostra às pessoas o caminho do bem. E se você quer saber se está agindo bem ou mal, é só perceber se está tratando os outros da forma que gostaria de ser tratado. Às vezes fazemos coisas erradas por falta de conhecimento. Não existe maldade na ignorância, não saber uma coisa. Mas, ao fazermos algo que sabemos que é errado, seremos mal, sofreremos consequências do erro. Para cada ação, comportamento nossa, haverá uma reação, consequência. É uma virtude termos forças para resistir à vontade de fazer coisas erradas. Então, né? Tô sem... não, tá com som. Então, bem, vamos entender primeiro, assim, mais ou menos, para a gente entender o que é o bem. O bem a gente vê em vários lugares. Você pode falar, eu estou bem de saúde. É sinal que eu não estou com nenhuma doença, então estou bem. Eu estou bem no meu emprego. É uma situação boa, uma situação que causa prazer. E o bem aqui, nós estamos falando sobre o bem comportamental. Realmente, o bem, nós vamos estar praticando o bem à medida que a gente estiver agindo realmente conforme as leis de Deus, né? O que ele colocou no Evangelho. Até o que a gente vai estudar, né? Agora, esse livro, que são as leis naturais, eu vejo assim que é quase como uma cartilha, né? Para a gente seguir, dizendo como que a gente deve agir através das leis, porque as leis de Deus são perfeitas, não é que nem as nossas leis, que a gente muda conforme as nossas conveniências. As leis de Deus, desde que se iniciou, ela é a mesma até hoje. Então, quando nós praticamos o bem, nos dá realmente a sensação do bem-estar. É impossível você praticar o bem e o mal e se sentir bem, não tem como, né? Então, sempre tem aquele espelho, né? Eu estou fazendo, eu gostaria que fizesse comigo. Não. Então, se você realmente tem o desejo de praticar o bem, não faça para o seu semelhante aquilo que você não quer para você. O mal, como diz na lição, você tem o livre-arbítrio para praticar também o mal, mas você vai arcar com as consequências. Não tenha dúvida. Nós vamos ter sempre o resultado da nossa semeadura. Quanto mais nós semeamos o bem, mais nós recebemos de volta. Dizem que quem manuseia o perfume acaba com as mãos perfumadas, não é verdade? Então, quanto mais nós andarmos, né, guiada pelas leis de Deus, mais o bem nós vamos estar praticando. Nós temos a oportunidade da reencarnação exatamente para praticar, para aprendermos a ser melhor. Nós temos aí um campo enorme nesse momento que a gente está vivendo para a gente plantar, para a gente semear, né? Não vamos perder a oportunidade
de esquecer o mal e fazer o máximo possível do bem, né? Para a gente ir embora um pouquinho melhor quando chegar a nossa hora. Isso aí. Quem que é a próxima, hein? Sou eu. Aí eu vou pedir para a Marcela ler a divisão da lei natural, esse parágrafo, por favor, Marcela. A divisão da lei natural. Ame as pessoas como você se ama. Esta é a regra mais importante de todas. Está presente nas leis de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça, do amor e da caridade, as quais veremos a seguir. Então, eu fiz um apanhado, porque é o que nós vamos estudar, né? São essas leis. Aí eu peguei pelo Livro dos Espíritos e peguei também, não sei se vocês conhecem esse livro, ó, As Leis Morais, de Rodolfo Caligares. Então, ele é bem legal. Então, quem quiser dar uma fuçada, eu gostei bastante. Então, um resumo do que a gente vai estudar durante esse livrinho aqui que a gente adotou a partir de hoje. Aí eu fiz um resumo. A divisão das leis de Deus em 10 partes é a de Moisés, é o decálogo de Moisés, se você for ver, é a mesma coisa, né? E pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluto, como não o têm os demais sistemas de classificação que a dependem do ponto de vista sobre a qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante, é por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, o que nós vamos fazer? O que é amar as pessoas como se ama a você mesmo? Em cada lei. Então, eu fiz, assim, bem pequenininho, né? A lei de adoração. Se o homem não ama a seu irmão que lhe está próximo, como pode amar a Deus a quem não vê? Aí, a lei do trabalho. Que pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivos trabalhos? Na reprodução, existem pessoas que acham que não se deve evitar filhos. Essa aqui vai ser meio polêmica, tá, gente? Mas, a pesquisa que eu fiz, né? Existem pessoas que acham que não deve evitar filhos, porque os espíritos precisam reencarnar. Mas, aos olhos de Deus, que julga segundo as intenções de cada um, é preferível ter poucos filhos e fazer deles homens de bem, a tê-los numerosos e abandoná-los à própria sorte, como acontece a miúde. Conservação. A natureza não é imprevidente. O homem que não sabe moderar o seu modo de viver. Muitas vezes, o que é supérfluo para uns é o necessário para outros. Na destruição, há muitos outros meios comprovadamente mais eficazes de preservar a sociedade do que o assassino daquele que a prejudicam. Mesmo porque todo delinquente é um enfermo da alma, e aos enfermos deve-se acudir com a medicina e não com a morte. Na sociedade, nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viverem em sociedade e não isolados. Progresso. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do progresso social. Igualdade. Ensina a doutrina espírita perante Deus, todos os homens são iguais, pois tiveram o mesmo princípio e destinam-se sem exceção ao mesmo fim, a glória e a felicidade. Liberdade. Não haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade, porque
Todos precisam uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Aí, justiça, amor e caridade. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E caridade é amor ao próximo, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E resumindo, para fechar tudo isso que a gente vai estudar, eu achei aqui uma coisa bem legal. Ó. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo e fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que fosse feito para nós, né? Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, eu acho que fechou bem, é tudo que a gente vai estudar nesse livrinho, né? Agora, se alguém quiser complementar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa... Esse capítulo é mais uma introdução mesmo. Isso. Rurais. A gente vai desmiuçando ele no decorrer das próximas aulas mesmo, né? Isso. E a Marcela? Então, Marcela, você tem alguma falar dúvida sobre as leis? Sobre a lei Que você natural? acha? Eu acho que quando a gente fala desse assunto também, tipo aqui, ame as pessoas como você se ama. É importante também a gente falar de se amar, né? Porque às vezes a gente, né, não consegue se gostar tanto de nós mesmos. E aí é importante que a gente saiba o nosso valor para a gente valorizar as outras pessoas ao nosso redor. Certinho. Isso Quando a mesmo, gente Marcela. a gente descobre o nosso valor, floresce. A gente se torna uma pessoa mais agradável. Eu acho isso, né? Sim. Porque quando a pessoa não sabe, ela não se ama, ela não descobriu ainda o valor que ela tem, ela não é uma pessoa muito agradável até, né, gente? Às vezes ela se condói, né? Olha, que fulano tá mais feliz do que eu, aí tem aqueles comparativos, né? Então ela acaba não sendo nem... Ela acaba não amando tanto. Engraçado, É isso é verdade. o amor, ele tem que vir daqui de dentro, passar por esse ser para poder exteriorizar. É isso mesmo. Com certeza. Concordo. E eu acho que vai ser um estudo muito bacana desse livro agora, que eu vou estudar com os jovens. Eu acho que vai ser muito legal. A gente vai dar para aprofundar bem legal cada lei, né? Vai ser uma coisa bem legal. Até porque no livro que a gente estava estudando anterior, do Karl Barchutel, muito do que foi abordado anteriormente no livro dos Espíritos, a gente estudou lá, né? Sim. E aí agora a gente começou pelas leis morais e vamos até o final. E é muito legal mesmo, né? O jovem conhecer o livro dos Espíritos. É, assim, fantástico. Vai ser legal. Marilene, quer falar alguma coisa? Só que coloca seu som. Não, é que eu estou aqui tentando ainda me adaptar ao novo sistema, não sei que hora que pode falar. Não, pode falar. Não, agora pode tá tranquilo. Rapidinho, hein? Agora tá Pode tranquilo. demorar muito. Não, Só então, né? dá sua opinião final aí. Sim, Fecha. conclui. Não, eu vou fechar com o meu tema, né, que é o bem e o mal, né? Eu acho, volto a dizer, né, nós estamos aí com um campo que a gente pode tratar, né? Sim. É aqui que nós vamos aprender a semear, e talvez a gente não vá colher nessa encarnação. Sim. Mas nós vamos deixar um campo cultivado, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Porque a gente sabe que a maioria das frutas que a gente come, que a gente colhe hoje, não foram plantadas muitas vezes por nós mesmos, foi plantada talvez por uma geração antes. Uma manga, uma mangueira parece que demora 30, 40 anos para florescer. Então, eu acho assim que talvez essa oportunidade que a gente está tendo é de aprender a fazer o bem, porque a gente estava esquecendo um pouco disso, né? O mundo estava muito individualista. Eu estava vendo até hoje no Evangelho do seu Juvenal, Juvenal. que ele falou,
ele estava falando sobre isso, sobre o momento que a gente está passando, que talvez até a própria espiritualidade fez isso para evitar que se tivesse uma terceira guerra. Sim, com certeza. Porque com esse momento ao invés dele permitir que tenha uma guerra, que a gente se exploda de uma vez, ele falou, não, agora vocês vão ter que conviver junto, gostando ou não gostando, vocês vão ter que conviver junto. Poderia ter morrido muito mais gente, né, se fosse uma Não, guerra. poderia destruir realmente o planeta. Sim, sim. Então, agora, ele nos deu a oportunidade de, vamos gravar bem isso, gente, começar de novo. É isso mesmo. É isso mesmo. Começar de novo. Tá. Laila, seu som não saiu. A Josi vai fazer a prece final? Isso. Pode já fazer? Tá, pode. Vamos nos mutar. Então, vamos serenar os nossos pensamentos, respirando profundamente e agradecendo a Jesus, agradecendo esses amigos espirituais, que desde cedo vem preparando o nosso campo, o nosso caminho para essa aula edificante. Hoje essa aula foi maravilhosa, porque hoje começamos a novamente a buscar o conhecimento e começamos a entender pelas leis, a lei natural que rege o nosso planeta, que rege o nosso mundo, que sabemos que Deus é o nosso caminho, que Jesus é a nossa luz. Que possamos nesse momento de tranquilidade, serenidade, possamos emanar esses fluidos para o nosso planeta, emanar esses fluidos para todos os espíritos desencarnados e também os encarnados. Porque, como a Mari disse, nós temos aí um terreno bem grande e que devemos plantar, que devemos semear. E é com o nosso amor, é com o nosso carinho, com a nossa paciência, que vamos conseguir plantar. E que lá no futuro, com certeza, vamos colher coisas muito, muito boas. E vamos continuar em um só pensamento, transmitindo muita luz, transmitindo muita paz, muita serenidade a todas as famílias que ainda estão presas em casa, todas as crianças, a todos os idosos, a todos que estão começando aí a se entender, a se perceber, a sentir que um precisa do outro, que um precisa ter paciência com o outro, porque é assim, é desse jeito que nós vamos começar a entender o que Jesus nos disse. É com muita paciência, com muita tolerância que vamos nos entender. E ele, Jesus, ele está de braços abertos, esperando para que todos entendam e compreendam essa oportunidade que ele está dando a todo esse planeta. A oportunidade de se melhorar, a oportunidade de se rever, de buscar o conhecimento e de colocar em prática tudo o que ele veio nos ensinar. Por isso, agradecemos eternamente a gratidão, agradecemos de todo o coração pela paciência, pelo amor e pelo carinho que ele está tendo conosco, com todos nós, seja encarnado ou seja desencarnado. Obrigado, Mestre. Obrigado imensamente pelos seus conhecimentos, pelos seus exemplos. Obrigado, Deus, pela vida, porque é através da vida que a gente se entende, que a gente se conhece. Obrigado por essa aula maravilhosa de hoje e obrigado a todos vocês que estamos aqui, não só os desencarnados, como também os encarnados que estamos aprendendo, que estamos sempre no caminho do aprendizado. Que a paz, a tranquilidade envolva todos nós. Que assim seja, graças a Deus, Senhor.